apresentações essa noite. O primeiro trabalho é da Mariana Gabi, sua bioorientanda, e eu convido a professora Cristina para compor a defesa e você iniciar sua apresentação. Então, boa noite para todos, boa noite para todas. Boa noite, querida mestra Ivanede. Boa noite, querida mestra Cris. Queria apagar a luz para começar a apresentação aqui. Bom, o nome da minha pesquisa é Práticas e Intervenções Didáticas no Ensino de Língua Portuguesa. Por que eu quis fazer essa pesquisa? Sempre me importei e pensei muito no nível de letramento do nosso país e do ensino da língua portuguesa na educação básica. Todo mundo sabe que a nossa pontuação não é muito boa, nunca foi, e a gente tem uma previsão pessimista, assim, para frente. Uma das coisas é essa, que eu escolhi essa pesquisa por causa disso. E para quê? Para melhorar o desempenho desses alunos, para poder ajudar a minha pesquisa. Como eu fiz isso? Por meio do Prepare. O Prepare, para quem já é aluno aqui da faculdade, sabe que é um programa de extensão universitária, de residência pedagógica, onde os alunos da faculdade têm a oportunidade de serem professores, trabalharem numa escola de ensino fundamental pública, estadual, com um contexto de defasagem, um pouco de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, eu juntei o Prepare com essa vontade e fiz essa pesquisa sobre o meu trabalho, as aulas que eu dei no Prepare numa escola estadual. O objetivo da minha pesquisa, acho que como professora, foi analisar as práticas e intervenções didáticas relativas à leitura e escrita para alunos da 5ª série do ensino fundamental, a fim de que, novamente, intensificar a aprendizagem desses alunos e poder ajudar com esse contexto brasileiro. Para isso, eu escolhi 3 perguntas que guiaram a minha pesquisa. Quais práticas de leitura e produção escrita mobilizam os alunos para ampliação de seus conhecimentos nessas 2 modalidades de linguagem? Como organizar essas práticas e o que observar dessas práticas? Então, essas perguntas guiaram a minha pesquisa. Como fundamentação teórica, eu usei a concepção de letramento da Magda Soares, a concepção de letramento e capacidade de leitura propostas pela Roxane Rojo, um texto maravilhoso, a visão de Bakhtin sobre os gêneros do discurso, para entender a língua e tentar ensiná-la, a concepção de ensino-aprendizagem de Vygotsky. As minhas intervenções foram pensando um pouco nisso, e a organização da sequência didática proposta por Dous e Sneuli, que trazem uma organização didática muito interessante para trabalharmos em sala de aula de computadores. Como metodologia, sendo uma pesquisa sobre a minha ação a aulas que eu lecionei, é uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisação, com alunos do 5º ano do ensino fundamental, durou 8 meses, e como instrumentos de registros da minha pesquisa, eu usei planilhas de acompanhamento de desempenho dos alunos no eixo de compreensão leitora e produção escrita, meu diário de campo com registro do planejamento e intervenções e das 2 sequências didáticas. Uma sequência didática eu fiz o gênero Você Sabia, verbetes de curiosidades, e outra sequência didática eu fiz o gênero Fábulas, trabalhei com eles fábulas. Eu trago aqui uma dos meus de avaliação, uma das minhas categorias de análise, uma das minhas categorias de análise, que é a intervenção docente e aprendizagem dos alunos. Aqui tem um exemplo de uma atividade que eu fiz com eles, que eu trabalhei algumas dessas competências leitoras por meio dessa atividade. Ou seja, aqui é compreensão de texto, o título da atividade. Então aqui nessa atividade era a compreensão de texto e no final tinha a moral escrita pelo autor
no final de cada fábula tem a moral. Então, aqui eu escolhi fazer correções após os comentários das crianças e eu deixei eles inferirem e conversarem sobre isso. Eu trago aqui a cena com a fala dos alunos. A professora, no caso, e durante a minha pesquisa, a minha orientadora ficou um pouco brava comigo, porque eu fiquei falando a professora, e não eu. Mas, para mim, eu precisava me olhar de fora, assim, para poder me analisar. Então, foi difícil eu escrever eu. Então, eu fiquei um pouco ela, mas fui eu. Foi mesmo, intensamente fui eu. Então, ali a professora, eu falo, outra questão importante. Eu precisava sempre repertoriar esses alunos devido a um contexto já deles, de defasagem e da história deles. Eles estavam no preparo, precisando de uma ajuda. Então, por isso, eu precisava repertoriar eles. Então, muitas vezes eu precisava dizer para eles muitas coisas, ao invés de tentar puxar hipóteses. Então, aqui eu comecei, pessoal, a moral é como uma lição que o personagem aprendeu. E eu começo a perguntar para os alunos o que cada um entendeu do que o autor quis dizer com essa moral. Então, A3, né? A3, qual lição você acha que a lebre aprendeu? Quem vai correndo pode se dar mal. Legal, eu já venho a 1. O que foi a lição que a lebre aprendeu? O autor quis dizer que se você for correndo, não vai conseguir o que quer. Em seguida, eu chamei também de novo outro aluno para dizer, o A2, o que você acha? A tartaruga ganhou. Então, acho que o autor quis dizer que devagar sempre se chega à frente, porque ela conseguiu o que queria. Então, eles tiveram uma relação discursiva com esse texto, conversaram com o que o autor quis, né? Uma leitura muito importante. Aqui, na parte de metodologia, eu comentei sobre umas planilhas que foram usadas para avaliar as crianças. As planilhas feitas do Prepare, em conjunto com todo mundo que trabalhou no Prepare. E aqui são os indicadores que o Prepare e eu, em sala de aula, usei para ver o acompanhamento e o desenvolvimento dos alunos. Foram poucos alunos, era uma turma de 11, mas aqui a gente pode ver um grande avanço. Por exemplo, demonstra muita dificuldade, 7 alunos em abril, em novembro só 2. Né? Passaram para pouca fluência, mas se você observar, pouca fluência já é muito melhor do que muita dificuldade para ler. Então, esse avanço eu fui fazendo ao longo dos bimestres com essa planilha. Aqui. Isso aqui lembrando que 2 alunos saíram em setembro, ou seja, atingiram as expectativas de aprendizagem propostas pelo Prepare, então não precisavam mais estar no Prepare e voltaram para a sala de aula, ao invés de estar no reforço, no Prepare em português. Ok? Outra planilha também, aqui da leitura e compreensão leitora. Legal, interessante, aqui compreende parcialmente, ou seja, localiza informações. Compreende o que lê, já estabelece relações com outros textos, faz uma leitura mais aprofundada e intertextual, né? Consegue relacionar com outras coisas que lê. A planilha de produção escrita, também podemos ver um grande avanço. Começou com 9 alunos aqui, com poucos domínios, um pré-silábico, um silábico com valor. Emília Ferreira, todos nós aqui, alunos, conhecem, não preciso explicar. Então é legal ver esse avanço que 5 começaram a reescrever os textos, 4 produzir textos com clareza, e um aluno dentro de 11 alunos, um conseguiu dar esse grande passo, que para mim foi uma grande felicidade, conseguir revisar o texto, analisar e pensar, e colocar no texto o que a gente praticou em sala de aulas, as autoavaliações, ferramentas que eles conseguiram usar. Como considerações finais, eu trago aqui, para responder a minha primeira pergunta, quais práticas didáticas de leitura, eu apresento aqui seleção de informação, anteciparam informações, inferiram sobre o que leram, checaram informações. Essas práticas foram importantes para a aprendizagem deles. A sequência didática foi importante porque eles sabiam o que ia acontecer.
o que era esperado, a sequência, a ordem, isso envolveu, eles ficaram envolvidos nisso, eles queriam participar, eles ficaram, e a minha versão, quando eu vou fazer? Eles ficaram animados, porque eles sabiam o que eles iam fazer, eles estavam por dentro do que eles iam fazer. E no final, eu trago uma consideração sobre as minhas reflexões, foi um espaço de muita aprendizagem para mim, reflexão, como estudante e como professora, participar do preparo, fazer a minha pesquisação, e foi de muita reflexão sobre a minha didática, sobre mudar, refletir, perceber como o aluno fez, qual foi a dificuldade. As minhas dificuldades foi muito importante para mim, para a minha experiência pedagógica e didática. É isso. Passo a palavra agora para a professora Cristina. Bom, primeiro eu queria agradecer a Mari e a Ilva pelo convite para o meu trabalho. Foi gostoso ler, porque eu sou professora em metodologia de pesquisa e educação, né? Sim. Então eu vi lá quando começou, né, os primórdios, depois acompanhei a distância, as idas e vindas, né? Então, foi gostoso poder ler o produto. E antes de te dar parabéns pelo seu trabalho, eu queria te dar parabéns pela sua atuação na sala de aula. Então, se foi difícil para você escrever a professora, porque a professora era você mesma, foi uma delícia poder ler um trabalho de pesquisação, te conhecendo como aluna e podendo ler sobre a sua atuação na sala de aula. Então, eu queria te dar parabéns por isso, porque nesses dados, assim, quando eu lia o seu trabalho, então, assim, eu enxergava a questão acadêmica, do texto acadêmico e do movimento metodológico, mas eu não podia também deixar de enxergar a Mariana, que eu conheço. E me chamou muita atenção a escuta que você tem para esses alunos, né? Então eu queria te dar parabéns por isso, Mari, porque muitas vezes a gente vê outros dados e o que a gente sente muita falta da escuta do professor para o aluno. Você escuta de verdade, né? Então, primeiro, parabéns por isso. Então, vamos ao seu trabalho propriamente dito, tá? Primeiro, tem algo que eu acho que vale a pena você fazer, acho que você vai precisar fazer, eu acho que você vai precisar fazer uma revisão da forma, tá? Tem vários trechos aqui que eu acho que na correria valeria a pena você olhar, às vezes uma palavra com uma digitação errada, uma palavra que era para ser tirada. E tem uma coisa do uso de vírgula que eu acho que é bacana você rever. Eu vou inclusive emprestar o meu, tá? Porque à medida que eu fui lendo, eu fui apontando, eu empresto para você e você me devolve, porque eu quero esse anotado com todas as minhas anotações, tá? Agora faça isso porque é um trabalho que tem que ser lido e ele tem de estar certinho dentro das normas gramaticais esperadas, tá? Mas isso é só para abrilhantar mais o seu trabalho, tá? Faça uma correção também, que eu acho que vale a pena chamar a atenção, porque é algo que acontece, que é muito comum acontecer quando se trabalha com as hipóteses da Emília Ferreira. É muito comum atribuir a hipótese de escrita para o aluno como se ela fosse né? Então você coloca lá nas suas tabelas, você coloca um aluno pré-silábico. Eu sei o que você quer dizer com isso, mas eu acho que tem de ter um cuidado de colocar um aluno com a hipótese pré-silábica.
né? Porque o aluno não é pré-silábico, né? É a hipótese dele então isso marca, inclusive, as considerações importantes sobre o conceito, tá bom? Então, faça essas correções nas tabelas também, que são importantes. É isso. Agora vamos para a análise dos dados. O que eu mais gostei aqui na análise dos dados? Você teve uma ousadia no bom sentido, porque você pegou conceitos muito complexos para usar no seu trabalho, né? Então, quando você pega a Bakhtin, pega a zona de desenvolvimento proximal, pega a interdiscursividade, eles são conceitos super complexos. E você consegue fazer um bom uso deles, né? Não há, eu diria assim, que a análise que você fez, utilizando esses conceitos, conseguir resenhar esses conceitos é árduo, é duro. Eles estão bem resenhados. E aí você pega esses conceitos e utiliza na sua análise de uma forma conceitualmente correta. Eu diria que é um ensaio que você faz aqui, do uso desses conceitos, né? Você poderia ter aprofundado, ter buscado mais dados do que você tinha, mas o uso que você fez dos conceitos está correto. Isso eu acho muito bacana, porque assim, foi bastante ousado usar isso pela complexidade que eles trazem. E ao ler a sua análise, então assim, bastante satisfeita de ver que você conseguiu se apropriar e fazer um uso adequado desses conceitos. Então, e mesmo a história que você vai relatando, né, na descrição dos dados que você traz, ela é muito prazerosa, porque vai mostrando exatamente como as suas intervenções colaboram para que essas crianças avancem. Então, a análise acho que está muito bacana. Então, o que eu tenho para te perguntar, Mari, não é especificamente sobre análise, na verdade são duas coisas que aparecem na conclusão, tá? Você fala lá na conclusão, no quarto parágrafo, você diz assim: é sempre importante ressaltar que alunos, ainda que tivessem tido acesso a um repertório vasto de leitura e escrita diariamente no contexto da sala de aula, ao longo de seus 9 ou 10 anos, a escola, a meu ver, fracassou em suas intervenções. Eu vou te fazer uma pergunta tão complexa quanto os dados que você, os conceitos que você quis usar nos dados, mas eu quero saber a sua opinião, tá? Então, a primeira coisa que eu queria é que você me respondesse assim: o que a escola tem de fazer para não fracassar nas intervenções? Essa é a primeira. Posso fazer as duas? E aí você... Claro. Né? Porque acho que elas estão meio relacionadas. E aí, ainda na sua conclusão, lá no finalzinho, conhecendo a Mariana, já faltou uma coisinha aqui importante que ela poderia ter escrito um pouco mais. Já que você não escreveu, você vai falar. Então é o seguinte. Você fala lá no final, na sua conclusão, que esse trabalho mobilizou várias coisas em você, né? Sobre concepções, etc. Você fala, você dá uma geral, várias coisas foram mobilizadas, né? Só que você não fala o que foi mobilizado. É mesmo? Né? Então, eu queria, já que você me escreveu, você vai contar o que foi mobilizado em você, tá bom? Legal. Então, pensando na primeira pergunta, por que desse fracasso das escolas, eu acredito que as escolas hoje, elas não são um local de pesquisa. Elas não são um local que refletem sobre a sua prática, vão ler e refazer, e ler de novo, e pesquisar,
intervir de novo e analisar, e ler uma outra pessoa que te traz uma ideia para uma nova intervenção. Eu acho que a escola, ela repete muita coisa sem se questionar e sem fundamentação teórica, às vezes. Eu acho que é uma grande questão. Elas não estão, parecem não abertas é difícil, é perigoso você olhar para a sua prática e falar, ai, horror, eu errei tudo aqui. Isso você fica muito movido com isso. Eu acho que as professoras na escola, as diretoras, as coordenadoras, muitas vezes não conseguem criar esse ambiente de pesquisa, didática, cultural, que uma escola poderia e deveria ser. E a segunda, o que esse projeto, e participar desse projeto como professor de português nessa escola que eu trabalhei, participei, olha, mobilizou muitas coisas. Primeiro, exatamente o que você falou. Depois que eu conseguia olhar e ler o meu diário de campo e pensar nos conceitos, isso foi muito encantador para mim. Ver que, nossa, o que está acontecendo mesmo? Isso foi uma zona desenvolvendo isso. É verdade, está aqui, eu consigo ler isso aqui. Nossa, é verdade, ele trabalhou a inferência global aqui. Então, eu acho que o meu olhar didático e o meu pensar sobre como trabalhar a sala de aula, como organizar, tentar organizar uma língua para tentar ensinar, isso tudo, a didática, os conceitos, esses autores, o texto da Roxane, para mim foi maravilhoso, as competências para a cidadania. Pensei muito nisso para os meus alunos, para esses alunos do Prepare. A minha reflexão sobre a minha prática, sobre às vezes como eu poderia ter feito diferente, como eu talvez não abordei aquele aluno da maneira correta, como eu poderia ter ajudado um aluno mais, mas eu não consegui, por que eu não consegui. Então, foi de muita reflexão pedagógica e didática, assim, conceitual, os atores que eu me apresentou. Bom. Tudo bem. Estou satisfeita. Que bom.